Teleaula Natal. Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a professora Daniele Brito, da Secretaria Municipal de Natal. O meu sinal Libras é um D e um sorriso. E para que a nossa aula seja sempre acessível para todo mundo, eu vou começar fazendo uma autodescrição. E sempre que aparecer alguma imagem na nossa tela, eu também vou descrever para vocês, ok? Eu sou uma pessoa de estatura mediana, tenho cabelos compridos e ondulados, uma pele clara, estou vestindo uma espécie de macaquinho com vestido com um cinto vermelho. O meu vestidinho, ele é quadriculado em cores escuras, ok? O nosso primeiro slide, que já aparece para vocês, tem um fundo branco, isso vai acontecer em todos os outros slides, e as cores são escuras, isso também vai se repetir durante a aula. Aqui nós temos lá no início, no cabeçalho, o nome da Secretaria Municipal de Educação de Natal, logo abaixo centralizado a nossa disciplina, Língua Portuguesa, abaixo a nossa aula de hoje, que é artigo de divulgação científica, e em seguida o meu nome, Daniele Brito. Vamos começar? Lembre-se, antes de tudo, é importante que vocês preparem o material de vocês. Por isso que nesse slide vocês verão uma imagem de um caderno com folhas brancas e algumas canetinhas coloridas. Outra coisa importante é que vocês tenham em mão o livro de vocês. Para lembrar isso, nesse slide eu trago para vocês a capa do livro de português do 9º ano. O Se Liga na Língua. Nessa capa nós temos alguns pontos turísticos do Brasil e 2 estudantes com mochilas nas costas caminhando pela rua. Aí também temos a indicação das páginas de hoje. São as páginas 248 até a página 265. Outra dica para hoje, é uma sugestão super interessante, é que vocês precisam sempre estar relembrando algumas aulas que já aconteceram. Um gênero mais formal, ele requer um cuidado maior com a coesão e com a coerência. Por isso, é essencial que vocês voltem às aulas passadas sobre concordância. A professora Elza explicou muito bem a importância disso para que o texto tenha uma fluidez, ele flua, ele assim, seja gostoso de ler, fácil de ler. Mas a nossa aula de hoje é sobre o quê? É sobre o quê? É sobre o artigo de divulgação científica. Como mostra aí a imagem da nossa Nazaré Tedesco, vocês devem estar pensando, o que é um artigo de divulgação científica? Meu Deus, que nome complicado! Isso mesmo, assim como mostra esse GIF da Nazaré com os olhinhos assim, procurando uma resposta a algumas fórmulas matemáticas, eu sei que vocês também estão curiosos. Vamos olhar o que é? Então, o gênero artigo de divulgação científica caracteriza-se por transformar um discurso da área científica ou tecnológica em um texto que pode ser entendido por um público amplo. Para isso, emprega palavras acessíveis e se vale de estratégias que facilitam a compreensão dos conteúdos produzidos por especialistas, sem perder a precisão necessária à exposição desse tipo de conhecimento. Além de ser divulgado por meio de textos escritos, o conhecimento científico também pode chegar ao público comum por meio de podcasts, vídeos, stand-ups científicos, por exemplo. E aí nós temos um GIF também, eu sei que vocês lembram que a gente já teve aula sobre GIF. Um GIF de uma menininha sorrindo, assim, bem feliz. Mas aí você pode me perguntar, professora, eu já ouvi esse nome, mas eu ouvi de uma maneira diferente. Eu ouvi as professoras anteriores falarem de um tal de artigo de opinião. Muito bem, também existe o artigo de opinião. Eu até acho válido que vocês voltem às aulas passadas para ver um pouquinho mais sobre a estrutura do artigo de opinião. Então, qual seria a diferença, gente, entre um artigo de opinião e um artigo de divulgação científica? Olha aí, nós temos outro GIF de um rapazinho pensando assim, o que será? Qual será a diferença? A diferença é a seguinte, o artigo de divulgação científica é uma publicação que mostra, de forma sistematizada, os resultados de uma pesquisa. Já o artigo de opinião, ele tem como função apresentar e defender um ponto de vista sobre algum assunto relevante para a sociedade, por meio de quê? De argumentos. E aí, vamos para um exemplo de um artigo de opinião? Só para relembrar, porque esse gênero vocês já estudaram com os outros professores.
Nós temos aqui um exemplo de um artigo de opinião. Pandemia de mentiras. Os riscos da disseminação de notícias falsas sobre saúde. Ela foi escrita pelo Rafael Trota. E nós temos aí o começo do texto. Eu não vou ler o texto todo com vocês, mas eu quero que vocês atentem para algumas características do artigo de opinião. A primeira é que ele tem um título. Geralmente é um título chamativo, para que a pessoa queira ler aquele artigo. Você tem que ter o desejo de saber sobre o que é. E no título você já tem algumas pistas do assunto. Nesse caso, além do título, ele também tem um subtítulo, que é esse textinho menor, também em negrito, né? Os riscos da disseminação de notícias falsas sobre saúde. O artigo também tem, claro, a pessoa que o escreve. Nesse caso, eu retirei esse artigo de um site, de um jornal, certo? Então, ele sempre vai vir marcado com a pessoa que o escreveu, seguido da data em que ela escreveu. Nesse caso, foi o Rafael Trota, que ele é médico oftalmologista, presidente do iMedicina, ou iMedicina, e ele escreveu em 9 de setembro de 2020. Além disso, um artigo de opinião, ele sempre traz na sua introdução o projeto do texto, né? Ele traz o tema do texto e ele já introduz algumas informações, situando, né, contextualizando o leitor. Como mostra aqui. Então, a introdução segue esses passos. Além disso, um artigo de opinião, eu não vou lê-lo todo com vocês, mas é só para mostrar, ele também traz argumentos e contra-argumentos. Nesse caso aqui, ele traz um argumento baseado em uma pesquisa, a pesquisa mostrada lá pela comunidade Avaz. Então, isso a gente chama de argumento de autoridade, né? Ele traz algo que é pertinente na sociedade ou num determinado campo do saber para poder embasar o seu argumento. Em seguida, ele traz os contra-argumentos e ele termina com uma conclusão, certo? Aqui ainda são argumentos e aqui nós temos a conclusão. Na conclusão desse texto, ele trouxe algumas propostas de intervenção, de como solucionar o problema, porque o artigo de opinião ele sempre parte de uma problemática, de uma polêmica social, certo? E aqui é onde esse artigo pode ser encontrado, que é lá no jornal O Tempo, nesse link aí. Então, gente, a gente viu que o artigo de opinião, ele tem uma estrutura com título, com introdução, argumentação, contra-argumentação e conclusão. E um artigo de divulgação científica? Como é que ele acontece? Como é que ele aparece? A estrutura é muito parecida. Vamos lá? Ele também tem um título. Olha esse título que interessante. Andou sonhando com a Covid-19? Você não está sozinho. Novos estudos mostram que mulheres têm mais pesadelos do que os homens. E que quem passou por traumas recentes tem sonhos mais vívidos. Nós temos aqui um título e também um subtítulo, muito parecido lá com o nosso artigo de opinião. Também como artigo de opinião, o artigo de divulgação científica ele tem que ter um título chamativo, mais do que qualquer outro, porque ele vai tratar de termos, não de termos, mas de assuntos mais densos, mais científicos, mas para um público que não é dos seus pares, não são cientistas. Logo, ele precisa chamar a atenção dessas pessoas através do seu título. Geralmente é um título bem chamativo. Além do título e do subtítulo, nós também temos a pessoa que escreveu, nesse caso é a Maria Clara Rossini, e a data em que ela escreveu. Esse texto está lá na revista super interessante da Abril. Nesse caso eu peguei do site. Assim como o artigo de opinião, ele também tem uma introdução, certo? Ele também vai contextualizar o tema. Ele vai contextualizar o seu leitor. O leitor ele vai ficar ambientado sobre o que ele está falando. As pistas já estão lá no título. Você sabe que ele vai falar sobre sonhos e sobre o Covid-19. E na introdução, ele já vai te mostrar um contexto espacial e temporal. Nesse caso, o contexto é que é a pandemia no Brasil. Como
ele é um artigo de divulgação científica, nós não vamos ter argumentação, mas nós vamos ter referências a pesquisas. Nesse caso aqui, ele traz alguns sites e alguns periódicos, certo? Marcados de vermelho e sublinhados estão o I Dream of Covid e o Dreamin'. Esses dois são, no caso um site e um periódico, estrangeiros. Mas eles não estão marcados por isso. Eles estão marcados assim porque eles são hiperlinks, vocês já devem ter visto também. Quem não lembra o que é um hiperlink, eu trouxe aqui um resumo, mas vocês também podem voltar lá na aula da professora Cíntia, certo? Na minha aula também sobre os gêneros digitais, a gente falou um pouquinho sobre essa questão do hiperlink. Nesse caso aqui, ó, ele traz a pesquisa feita pelo site com os sonhos e também traz uma publicação de alguns estudos que foram lançados nesse periódico Dream. Então, nós temos menção a pesquisas, certo? Sempre de maneira bem concisa e também fácil de ler, porque a ideia não é fazer um estudo aprofundado para cientistas lerem. A ideia é fazer um artigo para que todo mundo consiga ler, certo? Em alguns casos, nós temos artigos de divulgação científica para crianças. O meu sobrinho, por exemplo, que tem 4 aninhos, ó, beijo, meu amor, ele gosta muito de dinossauros. Ele ainda não sabe ler muito bem, mas a gente sempre compra alguns artigos sobre dinossauros com as figuras e com alguns conceitos em linguagem infantil. E aí a gente lê para ele, e ele gosta muito, certo? Mas aí, gente, lembram do hiperlink? Pois é, o hipertexto ou o hiperlink, ele pode conter hiperlinks, oferecendo, assim, vários caminhos de leitura. Os hiperlinks estimulam o acesso dos leitores e inibem a leitura de outros, que não estão disponíveis com link direto. O leitor precisa desenvolver estratégias para escolher aqueles que merecem ser acessados e para buscar outros que sejam necessários à sua compreensão, certo? Então, o site ele dá algumas dicas para você aprofundar aquela leitura, que você é direcionado através do hiperlink. Mas você também pode ter outras dúvidas que não foram marcadas no texto, e aí a sua pesquisa será individual. Aqui ele continua mostrando outras pesquisas. Perceberam que todo o texto ele vem trazendo novas pesquisas, que vão embasando, que vão dando estrutura ao seu artigo de divulgação. Outra pesquisa que ele traz é da Universidade do Canadá de Trent, certo? E percebam que agora ele faz algumas marcações em negrito. Isso acontece nesse segundo parágrafo do slide e vai acontecer também nesses dois outros parágrafos. Por que ele colocou essas palavras em negrito? São hiperlinks também, professora? Não. Nesse caso, não são hiperlinks. Nesse caso, nós temos palavras destacadas do texto, certo? Para chamar a atenção do leitor. Geralmente, essas palavras são palavras-chave, palavras que realmente saltam aos olhos e dão desejo de você continuar a leitura. Outra coisa interessante é que nessas revistas de divulgação científica, essas palavras são associadas a imagens. Por que a imagens, professora? Porque eles buscam mostrar exemplos, trazendo imagens, para que a pessoa fique mais próxima àquele conteúdo. Nesse caso aqui, a imagem que o site trouxe foi essa de um homem deitado de pijama, com uma espécie de tampão assim nos olhos para dormir, e aquelas imagens do vírus do Covid ao redor dele, como se ele tivesse rodeado de vírus, certo? E ele traz essa imagem para mostrar que ele está falando sobre sonhos, sobre a questão do sonho ser conturbado por questões da ambientação externa, né, daquilo que está acontecendo ao redor da pessoa, que nesse caso é a pandemia. E ele vai falando sobre as pesquisas que mostram, os relatos sobre a perturbação que as pessoas ficam quando elas estão em ambientes externos, com a falta de respeito pelo distanciamento social. E ele vai traçando toda essa estrutura do artigo
mostrando essas pesquisas e mostrando como as pessoas estão lidando com isso. Já para o final, ele vai amenizando a forma como ele está falando, para que as pessoas não saiam daquele artigo assustadas. Então ele vai falar em um tom mais amigável, como mostra aqui já no finalzinho, ó. Mas nem todos os sonhos são trágicos. Os estudos também mostram uma tendência a sonhos que envolvem reunião entre amigos e família, além da descoberta da cura para a Covid-19, ou o momento em que a população terá acesso à vacina. Essa é outra característica do artigo de divulgação científica, não é para criar pânico. Mesmo que o assunto seja um pouco mais denso, eles procuram amenizar ou trazer uma maneira mais suave para falar sobre o assunto, sempre no final destacando um lado positivo, certo? E aí ele conclui o seu artigo falando a verdade é que cada pessoa tem vivências diferentes, a sua própria maneira de dar sentido ao que está acontecendo. Por isso, cada sonho é único. Essa repórter, por exemplo, sonha constantemente que esqueceu a máscara ao sair de casa. Hoje, uma sensação tão ruim quanto sonhar que está nu em locais públicos. Ela termina o seu artigo de divulgação científica fazendo uma pequena, uma piada, né? um gracejo, para trazer um pouquinho de alegria, de suavidade ao seu texto. E nós temos esse artigo aí publicado na revista Super Interessante, da editora Abril. Nesse caso, eu retirei do site da Abril, certo? Não da revista física. Essa também é uma diferença, você pode ler os artigos de divulgação científica tanto em revistas especializadas nisso, como a Super Interessante. A Super Interessante, ela divulga vários artigos de cunho científico, né? De divulgação científica. Ou você pode ler também em sites, ou mesmo assistir vídeos. Hoje nós temos muitos podcasts que trazem essa divulgação científica com uma linguagem bem acessível ao público. Ok? Então, gente, um artigo ou um vídeo de divulgação científica contém mais explicações e exemplos do que seria necessário caso a comunicação ocorresse entre cientistas. São feitas relações entre o tema e assuntos de conhecimento geral e suprimidas informações excessivamente complexas ou desnecessárias para uma visão inicial do assunto. O objetivo é favorecer a compreensão do público leigo. A gente fala leigo aqui, tá, gente? É um público que não está especializado no assunto. Um artigo de divulgação científica, nesse caso, ele difere, né? Ele é diferente de um artigo científico, certo? Deixa eu só voltar aqui para mostrar para vocês esse maravilhoso GIF do Leonardo DiCaprio brindando, né? Porque quando você fala de divulgação científica, você sente assim um status elegante na fala. Então, gente, qual a diferença então entre um artigo de divulgação científica e um artigo científico? Além do nome, né? Um contém divulgação e o outro não. Além do nome, é a sua estrutura, a forma como esse texto ele se desenrola. Um artigo de divulgação científica, embora traga algo do meio científico, ele traz isso de maneira acessível. Então, a linguagem que ele utiliza é uma linguagem mais simplificada. Não é que vai conter uma linguagem chula ou vai utilizar uma linguagem informal. Nananina, não. A linguagem continua sendo formal, continua sendo culta, mas ela é um pouquinho mais acessível. Por quê? Porque ele vai usar termos que são comuns a todos. Já um artigo científico, ele vai usar termos que são estritos, né? São restritos lá da área científica, daquela área de saber. Então, se você não faz parte daquela área, talvez fique um pouquinho complicado que você entenda o que está sendo dito ali. Porque aquele artigo ele foi feito para ser publicado e lido pelos seus pares, ou seja, pelas pessoas que estão no mesmo meio, que fazem parte da mesma escola, da mesma área do saber. E aí você tem a imagem da Rave bem nervosa. Então, professora, como assim?
Um artigo científico eu nunca vou ver, nunca vou escrever, não vou saber o que significa. Não é bem assim, calma. São textos que começamos a produzir já a partir do ensino médio, para os quais utilizaremos um determinado método científico ou um instrumento de pesquisa, como questionários e entrevistas, por exemplo, na busca de resolvermos problemas contextuais do dia a dia. Vocês ainda estão no 9º ano, então vocês ainda não fazem artigos científicos, mas quando vocês chegarem no ensino médio, provavelmente vocês já vão ler e produzir alguns, certo? A maior característica do artigo científico é que ele segue uma escala, ele segue uma gradação, ele segue uma espécie de etapas, certo? Para ser produzido. Antes de começar a produzir, você constrói antes uma pesquisa. Você precisa ter uma pesquisa que você quer mostrar aos outros. A grande diferença é que o discurso utilizado nesse texto aqui, no artigo científico, será muito mais formal, padronizado por normas mais rigorosas e técnicas mais específicas. Aquelas que são utilizadas especialmente pelos cientistas. Outra coisa interessante, olha aí a Tina Turner dizendo, agora eu entendi. Outra coisa interessante é que nessa estrutura do artigo científico, não é só a parte estrutural mesmo, tipo começo, meio e fim. Até mesmo o tamanho e o tipo de letra, ele precisa ter um certo cuidado. Porque, por exemplo, quando você escreve um artigo científico para uma determinada revista, ela vai te pedir que você escreva em um determinado espaçamento, com uma fonte específica, um tamanho específico, e isso vai diferir, vai ser diferente de uma revista para outra, de um congresso para outro, de uma universidade para outra, certo? Mas o que todos têm em comum é que eles precisam seguir algumas normas brasileiras. Essas normas brasileiras a gente conhece como ABNT, certo? Então, o artigo científico ele tem que estar dentro das normas da ABNT. Então, ele trata-se de um texto que contém partes obrigatórias. Ele tem um resumo. Esse resumo é obrigatório em português, em todos os artigos científicos aqui do Brasil. Mas, em alguns casos, além do resumo em português, você precisa ter um resumo em língua estrangeira, geralmente em inglês. Também precisa ter uma introdução, um capítulo teórico, um capítulo metodológico, apresentar resultados ou a análise, dependendo de como você chama, e as considerações finais, que é a conclusão. Além disso, você também tem que ter as referências, ou seja, quais foram os livros que você utilizou, os artigos que você utilizou, tese, dissertações, enfim. Onde você pesquisou, onde você bebeu para poder construir o seu texto. Certo? Anotaram tudo? Aí nós temos um gifzinho de uma mocinha anotando todas as observações. Então, gente, alguma dúvida com a aula de hoje? Essa aula de hoje foi bem legal. O importante é que vocês lembrem de sempre retornar às aulas passadas para tirar algumas dúvidas sobre os gêneros que reaparecem nas aulas que vão rolando, como GIF, como hipertexto, como concordância e como artigo de opinião que vocês já viram, certo? Então é isso, gente, ó. Um super beijo, é sempre muito gratificante estar aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham entendido tudinho e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!